Deixa eu ver se tem alguma pergunta que você tá dando Pelé em mim e não tá me respondendo. Eu, como sou um conjunto de religiões hoje, eu gosto de religião, eu gosto de cultura. Vou contar uma coisa pra vocês que ninguém sabe. Opa! Exclusivo. Ninguém sabe. Eu me espanto hoje as pessoas pensarem na possibilidade de uma volta à ditadura. É como se a gente voltasse pro inferno. Eu hoje sou uma fênix. Não deixem aquela neguinha chegar perto de mim. É verdade isso? Eu dou a coisa mais importante, que chama credibilidade. Ela foi a primeira em várias coisas. Mano, eu nunca pensei que eu estava sendo a primeira. Ou você faz, ou você fala que faz. Tem uma diferença enorme. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa modéstia que você não atrapalha. A gente não consegue ostentar os seus números, você nega tudo. Não, eu não sou modesta não, veja bem, eu sou real. Salve rapa, salve massa, chegou quinta-feira. Esse é o seu podcast Mano a Mano original Spotify. Aqui do meu lado, minha assessoria da jornalista Semaia Oliveira. Muito obrigada, Mano Brown. Mais uma vez honrada de estar com você. Olha só, temos trazido aqui pessoas importantes para a vida do país, né? Pessoas que têm feito a diferença, gente que já vem fazendo a diferença há muito tempo. Se liga nessa pessoa aqui, ó. Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Oh, é grande, hein? Aqui o currículo. Em 1970, ela se tornou rádio escuta da Globo do Rio de Janeiro. Um ano depois, em 1971, tornou-se a primeira repórter negra da TV brasileira. Numa época que os jornalistas ainda não apareciam no vídeo. 1970, a primeira. Presta atenção. Trabalhou no jornal Hoje, no Bom Dia Rio, no RJTV, e foi a primeira repórter a aparecer no Jornal Nacional ao vivo e a cores. A partir de 1986, a jornalista passou a integrar a equipe do Fantástico. Foi apresentadora do programa de 1998 a 2007. Durante esse período, conheceu 100 países, passando pela Europa, África e parte do Oriente. Além disso, entrevistou artistas como Michael Jackson, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna. Só peso pesado, hein? Em 2007, a jornalista realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira. Em 2010, passou a integrar a equipe do Globo Repórter, programa da qual faz parte até hoje como apresentadora. Em 2011, recebeu uma premiação nos Estados Unidos concedida pela Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Em 2012, foi premiada como Troféu Raça Negra e em 2013 recebeu o Troféu Mulher Imprensa de Contribuição ao Jornalismo. Boa tarde, Glória Maria. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muitíssimo boa tarde. E eu é que digo obrigada por você ter me convidado. Tô feliz, mas eu quero fazer umas reparações aí, tá? Opa! Vou começar logo com isso. Todo mundo sabe que eu odeio data. Então já não era para dizer 71, 70, 80, começou isso, é aquilo. Então, aí, nada do que se fala de números na minha vida é correto. Porque não tem dados para provar e eu invento. Então não adianta botar números assim. Em 1980 fez isso, só assim, quando eu entrei no Fantástico, no Globo Repórter. Mas lá atrás, ninguém vai conseguir bater Lé com Cré, porque eu confundi tanto e continuo confundindo tanto que ninguém vai conseguir fazer conta. E isso não é porque tenho assim essa vontade de esconder tempo e idade, não é não. Isso é uma questão de cultura familiar. Eu venho de uma família muito antiga, em que o tempo nunca contou. Idade nunca fez parte da história da minha família, porque poucos, para não dizer pouquíssimos, foram registrados. Ninguém sabia o ano que nasceu, nem há quanto tempo. Então, eu acho que só a partir das duas últimas gerações é que começou a ter registro. Então, essa coisa, quantos anos tem a minha bisavó? Ninguém sabe. Quantos anos tinha a minha não sei o quê? Ninguém sabe.
Então eu fui educada, eu fui criada assim. Tempo é tempo, não é número. Porque primeiro que as pessoas não sabiam fazer conta de matemática. Nasci em 1930, então eu tenho tantos anos, não tinha. A minha família quase toda era analfabeta. A minha avó, que morreu com 104 anos, ela só sabia escrever números e ler para, na época dela, fazer o jogo de bicho. Era a única coisa que ela sabia. Então eu fui praticamente a primeira a estudar, a me formar. Não tinha aquela coisa, vai para a escola. Ninguém ia falar isso, ninguém estava preocupado com isso, porque ninguém estudou. Então, assim, eu fui matriculada na primeira escola maternal pela minha mãe, e depois disso eu me virei. Eu que ia para a escola sozinha, lá me matriculava, porque eu queria estudar. Então, eu esclarecido essa parte de números, que eu acho que... Ou seja, não esclarecido, né? Mas todo mundo diz assim, Glória Maria esconde a idade. Esconde a idade, não. Esquece, forget about. Porque como eu fui ensinada assim, vai continuar assim. Ninguém vai querer mudar a minha história. Olha só, você tem que falar. Não, não tem. Nunca ninguém disse como é que eu tinha que viver, e não vai ser exatamente por causa de idade. Cada um dá a idade que quer, porque essa preocupação não é minha, é do mundo. Sim. Certo? Glória Maria, você é do Rio de Janeiro, certo? Carioca, sangue bom. E do meu bairro? Do seu bairro, raiz. O meu bairro raiz já começa a complicação, porque eu nasci entre dois bairros. Eu nasci no subúrbio do Rio, aliás, dois, não, três, entre Madureira, Oswaldo Cruz e Jacarepaguá. Quer dizer, já começa a complicação na minha vida assim. A gente morava ali numa ruazinha em que só tinham duas famílias negras, a minha e uma outra. O resto era tudo gente mais ou menos, não classe média, mas gente pobre, mas gente bacana. Nós éramos os únicos pobres mesmo. E então, assim, Madureira tinha o samba, Portela, aquela coisa toda. Oswaldo Cruz também, berço do samba. E Jacarepaguá já era uma coisa assim mais classe média. E eu fui criada ali durante, bem pequenininha, minha infância, eu acho até 6 anos, 7, 8. Aí depois fui morar com a minha mãe no outro bairro, mas no Meier. Sempre fui uma garota do subúrbio. Então, eu, quando era muito pequena, até mais ou menos 12 anos, 13, eu mudei muito, que como a gente não tinha grana, assim, não tinha dinheiro, não pagava aluguel, tinha que mudar para outro lugar. Então, a gente teve uma vida meio nômade, por isso que até hoje eu vivo no mundo, até hoje eu vivo no mundo sem parar, porque eu não sei ficar muito tempo em lugar nenhum. Temos isso em comum. Verdade? Legal, muito. A gente morava o tempo, às vezes, de, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2, para mudava. Isso, exatamente. Minha mãe ficava 1 ano, 1 ano e meio, 2, e de repente, às vezes eu acordava no meio da madrugada, no meio de uma mudança, eu criança. Tinha que mudar. Caindo os móveis, os poucos pratos voando. Eu nunca esqueço essa coisa que, ordem de despejo, né? Porque não pagava, aí entrava na justiça, tinha que sair. E a gente mudava, já fazia parte, já estava acostumada, às vezes ia para um apartamento melhor. E a gente passou muito tempo assim, era uma coisa que já não me incomodava, eu já estava acostumada. E mamãe sempre dizia, a gente vai mudar semana que vem, ou a gente vai mudar mês que vem. Então eu estava sempre preparada já para mudar, por isso que eu não gosto de parar até hoje. Tenho horror de parar muito, eu paro em casa. Assim, hoje eu moro na mesma casa há muito tempo. Morei 25 anos no outro lugar, depois morei 8 no outro, agora moro há 6 no outro, porque aí eu quero ter uma estabilidade, coisa que eu não tive na infância. Mas fora isso, fora esse meu pouso permanente, eu preciso do mundo, eu preciso de mudança, senão eu enlouqueço. Pô, você falou essa coisa de não ter documentos, né? De não ter datação dos seus familiares, dos seus antecessores.
É uma dificuldade que não só você, mas a maioria do nosso povo tem essa dificuldade de rastrear os seus, de onde viemos, né? É verdade, é assim, eu até hoje tento saber as minhas origens, porque a minha família negra é muito especial, são todos muito altos. Então eu sempre tentei, sempre tive a curiosidade, isso da família do meu pai. Sempre tentei saber de onde eles vieram. A minha avó, Alzira, mãe do meu pai, ela dizia que o bisavô dela tinha sido laçado nas matas de Minas Gerais. Então ele é o quê? Índio? Não, escravo. Escravizado, como diz hoje. Eu aprendi escravo. Hoje você tem que dizer escravizado. É um estado, né? Não é uma... É um estado. Mas na época, quando você estava escravo, você era escravo. Sim. Você tinha sido escravizado, mas você passava um período enorme da sua vida como escravo. Então são as coisas que vão mudando e que às vezes me incomodam um pouco, como se você mudando uma terminologia, você mudasse uma situação. São coisas que me incomodam porque você deixa de falar o que importa mesmo para falar de coisas desnecessárias. Como se você mudando o escravo para o escravizado, você mudasse a situação de todo um povo que foi escravizado e que passou a ser escravo. Então, às vezes, são umas coisas que me irritam. E aí dizem, não fala, você não fala essas coisas, mas que existe uma realidade, né? Nós fomos escravizados, nós fomos escravos, e somos até hoje, eu não vejo... De alguma forma? De várias formas, Certo. ou quase todas. Certo. A gente fica escravizado dentro de uma situação, a gente fica escravizado dentro de um mundo que quer que a gente seja colocado ou se coloque da maneira que esse mundo quer, seja da maneira que for. Então, agora os movimentos têm que ser assim, agora os movimentos têm que ser daquela maneira, e a gente está sendo sempre dirigido. Eu odeio isso. Eu acho que a gente tem que viver os próprios sentimentos e não movimentos em ondas. E como eu fui educada, eu fui criada, educada não, mas fui criada pela minha família, para ser livre, a minha avó dizia assim, olha, você tem uma história. Ela falava disso, do bisavô que tinha sido laçado, e ela disse, a nossa história sempre foi de correntes, então você não pode permitir nunca que te acorrentem. Você tem que viver para ser livre, sempre, a qualquer preço, a qualquer custo. E eu tenho vivido assim. Eu sou fascinado por esses assuntos. Você entrou nele de cara, eu vou ficar nisso aqui um tempo. Eu acho muito interessante o Rio de Janeiro, a gente vê que existem muitas famílias tradicionais negras de muitos anos que já estão no Rio de Janeiro. Tem também os que vieram de fora, Minas, Bahia. A sua família veio de onde? É do Rio mesmo? Aí é que tá. Até onde eu sei, a minha família é do Rio. A minha avó fala desse bisavô que tinha sido laçado nas matas de Minas Gerais. Mas eu não conheço ninguém da minha família além das fronteiras do Rio de Janeiro. Todos. E aí tem o lado da minha mãe, que aí já tem uma mistura, que é assim, o meu avô, que foi uma das figuras mais fascinantes que eu conheci. O meu avô, ele trabalhou com o Barão de Drummond, no Jogo de Bicho, e ele, assim, era um pequenininho, chamava Faro Ricardo Mata, todo mundo chamava ele de vovô miúdo. Foi um dos fundadores do Salgueiro. E ele dominava ali meio Vila Isabel, ele tinha um monte de loja de sapataria, e aí, mas só que ele tinha muitas mulheres. Então as mulheres todas iam com aquele bando de filhos nas lojas pegar sapato. Então ele nunca conseguiu ir para frente, porque só as mulheres e os filhos, netos, sei lá, iam lá pegar sapato. Então, assim, do lado da minha mãe, porque esse meu avô já tinha sido casado, a mãe da minha mãe era uma italiana, vovó Almerinda. Então é muita confusão. Aí meu avô casou com a vovó Almerinda e teve a minha mãe e as irmãs,
depois casou com mais umas 3 ou 4 mulheres. Eu não tenho noção, talvez, de quantos, sei lá, primos ou sobrinhos, eu não sei qual é o grau de parentesco. Eu devo ter, o meu avô, até onde a gente conseguiu contar alguma coisa, o pai da minha mãe, ele deve ter tido uns 24, 25 filhos. Deixa eu falar uma coisa, para mim não esquecer. Eu tenho medo de interromper o raciocínio. É importante para mim passar para quem está ouvindo, para um público bem jovem, bem mais jovem do que eu, da idade dela, para menos. Quem é você? A sua figura, ela é a cara do Brasil, certo? Você tem um registro com seu rosto nos últimos 40 anos, pelo menos. Eu lembro muito de você, daquela repórter negra bonita da Rede Globo, que é o maior canal da América Latina, talvez, e você era a única, a primeira, e sempre esteve lá, o que é uma outra realidade. E olha só, sendo tudo isso e todo esse currículo que a gente falou no começo, você está lembrando dos seus ancestrais que foram escravizados. Olha a ligação, como parece tão distante para quem vê filme de escravidão ou vê uma... né? Eu nunca suportei ver filmes de escravidão, nunca assisti um inteiro. Nem eu. Eu tentava ver o primeiro e desistia no segundo e me afetava muito na vida. Por que eu tô falando? Muita gente pensa assim, pô, eles ficam falando de escravidão, aí a noção que ele tem é Escravizaura, aí a segunda versão da Escravizaura, o filme do Alex Haley, Kunta Kinte, Memórias de Sofrimento. Não é televisão. A Glória Maria tá aqui na minha frente falando sobre ancestrais que foram escravizados. É verdade, é isso, eu não aprendi. Tá perto. Mano, deixa eu te falar uma coisa, eu não aprendi história, como você está falando, de escravidão no livro. Eu aprendi com a minha família. Eles contavam, isso é para mim, isso é que faz toda uma diferença. Eu não fiquei lá lendo depois que eu fui começar a me informar. Aí sim, fui para os livros, mas primeiro eu aprendi a história real, a história original. E realmente assim, você vai aprendendo a viver de uma maneira que você não tenha ficção. É a realidade. É isso, a gente vai passar por isso. Eu, desde que nasci, desde que eu era pequena, eu sempre soube que eu ia vivenciar, ia ter que enfrentar o preconceito, o racismo. Eu já vivia isso na rua que eu morava, que só tinha brancos, as minhas amigas brancas. Na escola, quando eu entrei, no primário, sei lá, tinham 4 ou 5 meninas negras como eu. Aí passei para o ginásio, só tinham 2 ou 3. Passei para o clássico, só tinha uma. Na faculdade, só tinha eu. Então, eu aprendi isso tudo na minha vida, no meu dia a dia, de uma maneira natural. E nunca tive uma atitude, como você falou lá atrás, assim, de vitimismo. Eu tive de enfrentamento. Eu nunca tive medo. Eu sabia, eu não era vítima, porque eu sabia que eu ia ter que passar por aquilo tudo. Mas eu não queria passar. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E fazer essa alguma coisa era assim: não vou aceitar as cascas de banana que colocam no meu caminho. Não vou. Se vão querer que eu olhe para isso, está perdendo tempo. Eu quero ir em frente. O que é esse em frente? Não sabia, não sei, porque eu não tive referência. Eu não tive em quem me espelhar, ninguém me ensinou, olha, vai falar assim na televisão. Eu, quando comecei, eu usava o cabelo Black Power, porque eu queria usar. Não é porque ninguém me falou, olha, é um movimento negro. Não, eu usava porque eu achava lindo e queria ser assim. Usei anos, de todas as maneiras. Grande, pequeno, curto, careca, da maneira que eu queria. Depois, não quero mais. Porque eu faço da minha vida e do meu corpo o que eu quero, não o que as pessoas querem que eu faça. Se daqui a pouco eu resolver botar Black Power de novo, eu boto. Se eu não quiser, eu não boto. Educo as minhas filhas assim, elas fazem o que elas querem do cabelo dela. Quando eu te falei que eu fui educada para ser livre, é livre em todos os sentidos. Todos, a qualquer preço. E é um preço caro. Altíssimo hoje, porque as pessoas te cobram. Porque você tem que se enquadrar
dentro do modelo que elas querem. Você tem que ser daquele jeito a qualquer preço. Ninguém me enquadra. Glória, como era essa militância? Agora eu estou te perguntando, tá? Eu não sei. E a militância nos anos 70, como você lidava com aquela ditadura, militância, fazer ou não, pode ou não pode, como era isso? Comigo não tinha pode ou não pode, só tinha pode. Eu nunca aceitei o pode, e por isso eu me ferrei muitas vezes. Mas a minha militância era o seguinte, isso. Primeiro, o meu cabelo de negra. Eu não era linda, eu era uma menina, eu era dentuça, porque pobre não tem muito como cuidar de dente, então meus dentes eram para frente. Eu não tinha nada muito certinho, mas nada daquilo me preocupava nem me incomodava. Eu tinha outros valores, eu tinha outras coisas. Que você não era bonita? Se você visse o padrão da época, como até hoje era um padrão, na televisão, só meninas loiras ou morenas, com aquelas faces rosadas, o cabelo comprido, dentes perfeitos, e eu não tinha nada a ver com aquilo. Não é beleza. Não. Não é questão, não é beleza. Não é, mas era o que estava, é o que tinha para a época. Era com aquilo que eu tinha que lidar. Eu era a única, eu era a estranha no ninho. E eu tinha que me comportar, teoricamente, da maneira que as pessoas queriam, mas eu não me comportava. Eu era literalmente, eu era conhecida na televisão como realmente a ovelha negra, porque eu nunca seguia nenhum dos valores, dos padrões. E esse nome? O que você acha desse nome, ovelha negra? Ovelha negra. Você acha legal? Eu acho. Inofensivo, empodera. O que é uma ovelha negra? É a ovelha que não faz parte do rebanho, que normalmente só tem ovelha branca. Sim. Eu não fazia parte do rebanho. E eu sempre gostei de não fazer parte do rebanho, porque eu nunca fiz. Para mim, humano, é uma coisa tão natural ser da maneira que eu sou, como eu falei para você, a minha família não se enquadrava em nenhum dos parâmetros, valores familiares. Então, eu também não tinha nenhum valor, parâmetro familiar. Se você me perguntar assim, como é que você foi educada? Eu não fui educada. Eu me eduquei ao longo da vida. Eu tive valores que eu adquiri no mundo, viajando, aprendendo, conhecendo, lendo. Tem um livro que mudou a minha vida, que eu até recomendo, não tem mais, tem que procurar em sebo, que chama Alma no Exílio, de um americano que chama Eldred Cleaver. Ele foi um pantera negra que passou muito tempo na prisão. E no tempo que ele passou na prisão, por vários motivos, primeiro porque ele foi preso com maconha, depois ele foi preso por estuprar mulheres, que foi a maneira que ele teve de se rebelar contra aquele mundo branco, e depois ele teve tempo para reavaliar os valores dele até que ele saiu da prisão. Então, esse livro mudou a minha vida, porque tem uma passagem do livro dele, que ele está na prisão, e aí todo prisioneiro tem foto de mulher nua na parede, né? E aí ele tinha também. Aí um dia o guarda chegou lá e arrancou as fotos dele, e ele ficou revoltado. Por que você está tirando as fotos de mulher nua da minha parede se todo prisioneiro tem? É porque eu sou negro? Ele falou, não. Aí ele falou, mas você é racista? Ele falou, não, o policial, não, eu não sou racista. Racista é você. Porque você poderia ter botado foto de mulher negra na sua parede e você botou foto de mulher branca. Olha só. Por isso eu tirei. Então são coisas que vai fazendo você refletir até que ponto o racismo do outro pode te atingir. Isso foi uma grande preocupação que eu tive ao longo da minha vida inteira. É um livro? É um livro, chama Alma no Exílio. É um autor americano? Eldred Cleaver. É incrível. Então, eu tive que aprender na marra, na força, a ser a pessoa que eu sou hoje. Não me deixar dominar por ondas, né? Porque eu acho que a nossa história de nós negros é uma história eterna. Né? Quem te matriculou? Quem te levou até a escola? A primeira, como eu te falei, lá pequenininha, maternal, a primeira foi a minha mãe. Depois dessa maternal, já no primário, Parará, eu fui sozinha.
Fui sozinha. Estudou aonde? Estudei numa escola chamada Delfim Moreira, no subúrbio, que eu falei, já perto da casa da minha mãe, que era entre o Meyer, Sampaio. Estudei ali bastante tempo. Depois só estudei em escola pública, fora a PUC, que foi uma bolsa de estudos. Depois eu estudei na escola Rivadavia Correia, que tem até hoje no centro da cidade, ali perto da Central do Brasil, onde tem o Ministério da Guerra. E ali eu acompanhei muita coisa da ditadura, porque atrás tinha a delegacia de repressão, e a gente estudava, muitas vezes fazendo exercício, educação física, e ouvindo os presos políticos apanharem. Então, eu participei de tudo, porque na época do movimento estudantil, eu era uma menina de 14, 15 anos, e tinha as minhas amigas, eu sempre fui muito precoce, e a gente ia para o restaurante do Calabouço para acompanhar as reuniões do movimento estudantil, mas, para falar a verdade, não era só por causa do motivo político. Na verdade, a gente ia também para paquerar os meninos. Não era aquela coisa só de, não, a gente ia, porque a gente era muito menina, então a gente com o olho no padre e o outro na missa. A gente acompanhou a passeata dos 100 mil também com o mesmo espírito, mas a gente estava ali, no centro de tudo. E eu tenho um orgulho enorme de ter participado de todo esse momento brasileiro ali, ao vivo e a cores. Então, eu não tenho versão, eu tenho fatos. Você estudou muito. Quanto? Eu estudei até me formar em jornalismo. Depois, eu passei a estudar o mundo. Aí leio, adoro ler. Mas depois que eu me formei, não vou dizer para você que eu continuei lá, vou fazer mesmo. Não, parei ali e passei a viajar. Eu viajo há mais de 40 anos. Você falou lá atrás 100 países, mais ou menos, 100 países, outro mundo, outro número, mais ou menos. Eu já cheguei a mais de 160 e tenho um orgulho assim. Quase o dobro, praticamente. Primeiro eu viajei o Brasil inteiro 4 vezes, todo. Conheço o Brasil, acho que melhor do que qualquer pessoa. Depois que eu percorri o Brasil, eu passei para o mundo. E assim, viajo mesmo, eu não vou para ver monumento, não, eu vou para entender de gente, conhecer a alma. Eu gosto de cultura, eu gosto de sentimento. Eu fico entre 20 e um mês no país e vou para o interior. Eu tive em lugares, por exemplo, como na Sérvia, no interior da Sérvia, que eu conheci pessoas como uma senhora de quase 100 anos que nunca tinha visto um único preto na vida dela. Eu fui a primeira. Ela não tinha televisão, ela não tinha visto Michael Jackson. Ela me olhava, passava a mão no meu cabelo, no meu rosto e dizia assim, não vai embora. Você não sabe a felicidade que você me deu de eu poder morrer sabendo que você existe. Então, eu viajo para isso. Sentimento, alma. Claro, eu subi 2 vezes o Himalaia, eu pulo de bungee jump, porque eu sou atrevida, eu gosto de tudo. Mas eu gosto de gente. Eu não faço isso para dizer, eu sou corajosa, aventureira, não. Eu quero saber até onde eu posso me desafiar ou posso me conhecer. Porque o medo, caramba, o medo muda tudo. O medo faz você conhecer o outro lado da sua alma. Que uma coisa é você estar ali, bonitinha, agora quando vem o medo, o pânico, como é quando você pula do mais alto bungee jump do mundo a primeira vez, você não sabe o que vai acontecer, eu não sei nadar, tem um lago lá embaixo, eu não sei se eu vou morrer afogada, é de Glória da maluca. Se você cair lá embaixo, você não vai morrer afogada, você simplesmente vai morrer, independente da água ou não. Então são coisas que a vida vai te ensinando. Eu subi 2 vezes até o acampamento base para você chegar no Everest. Mas eu sabia que eu não ia escalar, porque eu não sou alpinista. Mas até o acampamento base eu fui. 8 dias subindo, 6 dias descendo. Então eu gosto disso. Assim como é conhecer os sentimentos dos outros, os meus sentimentos de medo. Eu não sei nadar.
Eu tentei, muitas vezes na minha vida, aprender a nadar, caramba, não tem condição. Mas faço tudo dentro d'água, só no pulo do barco. Se não botar boia, eu não vou. Agora, eu gosto de experimentar o sentimento do medo, que eu acho que isso me faz sentir mais viva. Que adrenalina? Não, É o quê? conhecimento, insegurança. Eu acho que se você não tiver insegurança, se você não tiver medo, você não consegue realmente entender o que é a vida. A vida é feita de medo também. Interessante sua visão. Como é ser a primeira? Eu achei assustador quando eu peguei essa informação com a Semaia, que ela falou que a primeira repórter negra no Brasil foi em 1970, é isso? Foi quando eu nasci. Olha que safadeza. A data que ele nasceu, quando estava começando a ser repórter, você quer dizer o que com isso? Nada. Não, acho que bom. Não, o foco é olha outro. só. O foco é o cofre. Você tá vendo que malzinho? Então, não, mas lindo. Tudo lindo. Ser a primeira. A Semaia, ela marcou bem aqui, ela foi a primeira em várias coisas. Mano, eu nunca pensei que eu estava sendo a primeira. Eu nunca tive tempo de pensar. Eu ia. É que para mim foi sendo assim tão natural. Eu cheguei na televisão para ser rádio escuta. E aí, com uma semana, já começaram a me mandar para a rua fazer reportagem. O repórter não aparecia no vídeo, eu saía lá, escrevia. E aí o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira que liam. Barará, e aí fui indo. Eu não imaginava que eu olhava em volta da redação, só tinha eu. Eu não olhava em volta, eu saía todo dia para trabalhar. Aí daqui a pouco, depois de 4 anos, 5 que eu estava lá, os repórteres começaram a aparecer no vídeo. Eu fui a última, porque eu tinha medo, eu tinha insegurança. Uma coisa é quando você está lá invisível, só aparecia a minha mão segurando o microfone. A outra coisa é você ter que botar o rosto. Aí o medo pintava. Até que um dia eu tive que fazer. Também não pensei, depois da primeira vez, a coisa foi. Porque não dava tempo para racionalizar, olha, eu estou aqui, estou sendo a primeira, vou fazer história, porque hoje, o que acontece? Todo mundo faz história. Eu fico vendo todo lugar, eu olho na televisão para todo lado, todo dia tem uma história diferente. Estou aqui, estou fazendo história, olha aqui, estamos fazendo história. Eu nunca pensei em fazer história porque a história já estava ali. Então, hoje eu fico olhando, eu tenho assim, alguns orgulhos. Eu vejo uma geração de novos repórteres, de novos pretos em todas as áreas, fazendo coisas maravilhosas. Lindo isso que você falou agora. Né? Eu fico vendo todo mundo fazendo, mas só que hoje todo mundo, acho, de maneira geral, está muito mais preocupado em fazer história do que fazer. Isso para mim é uma coisa angustiante. Vamos fazer, vamos abrir caminho para outras pessoas, vamos em frente. Essa preocupação, esse ego, essa vaidade de se dar importância, de fazer história o tempo todo, me cansa, sabia? Me cansa. Para você que fez tanta história, né? E faz, né? Porque ou você faz ou você fala que faz. Tem uma diferença enorme. De repente o marketing está mais do que a obra, está maior do que a obra, é isso? Muito, hoje tudo é marketing, né? Hoje você tem que mostrar o que você está fazendo. Eu não sou da época de rede social. Eu sou da época em que eu tinha provas de racismo e de discriminação. As pessoas mandavam cartas para a redação, ou então telefonavam. Quando eu comecei a apresentar o Fantástico, que foi, na verdade, eu apresentei de 1998 até 2008, 10 anos certinho, eu e o Pedro Bial fomos a dupla que ficou mais tempo apresentando o programa. Fizemos história, hein? Entendeu? Exato. Então... Quem pode ostentar, pode, né? Foi assim... Primeira negra, fiz história, hein? Olha. Mas, sabe, então é tudo assim, hoje é tudo assim. Então, mas sabe o que é legal, meu? A gente que não tem coragem de ostentar, a gente, quando vê alguém ostentar, a gente fica orgulhoso. Tipo, o meu camarada mesmo, o Xandoni, falou assim, pô, Marinela, o podcast tá em primeiro lugar, você não estoura uma champanhe, você não comemora, você não ostenta, você não posta.
Eu falo, mano, eu sou desconfiado. Forte abraço, Xandão. Ele, pô, a gente sente falta, mano, de ver a vitória dos nossos. Eu falei, pô, é verdade, mas eu não tenho essa coragem. Talvez me falte coragem. Mas daí é outra coisa. Comemorar uma vitória é diferente do que você querer fazer história o tempo inteiro. Comemorar, você tem que comemorar. Eu comemorei quando eu fui chamada para apresentar o Fantástico. Comemorou? Muito. Por quê? Todo mundo falava essa coisa de racismo. O Fantástico era um programa que só tinha loiras, não sei o quê. Aí eu tô lá, eu comemorei com os meus amigos e digo, caramba, olha só, vou apresentar o Fantástico. Fiquei feliz, porque foi uma conquista da minha família, não foi uma conquista minha. O que eles fizeram por mim... Isso é foda que você tá falando. Isso que você tá falando é foda, tá vendo? O que eles fizeram por mim deu certo. O fato deles não terem feito praticamente nada, a não ser ter me dado a liberdade, funcionou. Eles me deram a liberdade de eu ser quem eu quisesse ser. Não me obrigaram, vai estudar, faz história, faz isso, faz aquilo, não. Então, assim, eu acho que se você tem a preocupação, você está vendo assim, as coisas estão surgindo, pessoas novas, gerações, é lindo. Tem que ter, tem que ser. Agora, eu não tive tempo, eu recebia cartas na redação. Como você, uma negra, não tem vergonha de estar aí tirando o lugar de mulheres brancas lindas para apresentar esse programa? E eu tinha que ficar com aquela carta na mão, lendo 10, 20, 30 vezes. Não é um post que você vai e apaga. Eu acabava o Fantástico, eu recebia telefonema. Essa neguinha aí tirando o lugar de brancas. Eu sofri anos apresentando o Fantástico. Os 2 primeiros anos, talvez, foram muito duros. Você chegou a falar isso fora daqui? Sim, não lembro. Eu não sei. Acho que não sei. Porque eu sempre te achei discreta. Eu nunca fui de falar. Eu sempre fui de fazer. Eu nunca tive tempo. Não é que eu não tenha sido... Eu nunca tive tempo. Eu trabalhei a vida inteira demais. Demais, demais. Eu, quando entrei na TV, como era assim, de família muito pobre, eu tinha que pagar todas as minhas coisas. Então, eu trabalhava. Comecei trabalhando na Embratel como telefonista. Aí comecei ao mesmo tempo trabalhando na TV Globo. Então eu tinha que estudar. Eu entrava na Globo de 7 da manhã até as 8 da noite, hora do Jornal Nacional. Saía e ia fazer o meu vestibular, estudava. Saía de lá e ia para a Embratel até 7 da manhã do dia seguinte, meia-noite do dia seguinte. Eu fiz isso durante um ano, até falei, agora não dá mais. Mas eu era menina, tinha 16 anos, toda a energia do mundo, não cansava. Eu era a Mulher Maravilha, entendeu? Eu segurava a onda na boa. Então, eu sempre trabalhei demais. Eu nunca tive tempo para falar a verdade, eu nunca tive tempo de curtir. Eu não tive tempo de casar, eu não tive tempo de nada. Eu só trabalhei e era feliz assim. Até que eu tive as minhas filhas, aí a minha vida mudou. Só fez história. O tempo todo, sem parar. Eu fui fazendo. Cada hora que eu olhava mais um lugar, mais um país. Eu digo, meu Deus, eu quero isso, eu quero mais, eu quero que... E assim, eu me sentia... eu tinha um sentimento de gratidão por eu estar ali conquistando aquilo tudo sem ter pensado em conquistar, porque a verdade é o seguinte, não existia quando eu comecei. O repórter de televisão... A televisão hoje, repórter, apresentador, é todo mundo glamuroso, né? Todo mundo bonito, parará. Mas no meu tempo não tinha glamour. Era carregar pedra mesmo, querendo ou não querendo. Funcionário. Mais do que funcionário. Ele trabalhava pra cacete. E eu amava. Porque enquanto eu estava trabalhando, eu esquecia todos os problemas que eu tinha na minha família, que eram inúmeros. Não vou entrar no detalhe, mas eram inúmeros. Então eu tinha que administrar toda uma encrenca de uma família complicadérrima. Sua família era numerosa? Grande? Não era muito grande, mas era grande o suficiente para fazer barulho. Homens, mulheres? Homens, mulheres, e uma família toda misturada, era uma coisa bem complicada, né? E como eu fui aquela que saiu do trilho,
daquilo que estava traçado para o resto da minha família, era bem complicada, né? Porque eu tinha que estar ali atenta a tudo, ali, é preciso estar atento e forte. E então, assim, a minha vida é isso, era trabalho e administrar encrenca, trabalho e administrar encrenca. Mas fui. Quando você tem 16, 17, 18, 19 anos, você tem uma energia tão absurda que você não sente. Que música que ouvia na sua casa? Ouvia-se música? Tinha disco, toca-disco? No quintal da minha avó tinha. Não, assim, o toca-disco era já comigo. Certo. No quintal da minha avó tinha samba ao vivo. Às vezes tinha roda de samba. Minha avó era da Umbanda. Certo. E aí tinha sessões lá na casa dela, mas eu tinha muito medo, desde pequenininha. Quando tinha sessões, eu entrava debaixo da cama, porque eu tinha medo, muito medo. E tive que aprender, né, a conviver com aquilo. Mas aí depois eu fui batizada, fiz primeira comunhão, porque é aquela coisa do sincretismo religioso, né? Eu tinha o centro de Umbanda na minha casa, que a minha avó recebia lá os caboclos, e tinha um lado católico que me preparavam para isso. Comunhão, fui batizada. Então, a minha cabeça era uma efervescência. Eu tinha que tentar sozinha entender aquilo tudo que ninguém me explicava. Umbanda de lado, católica do outro, e vamos que vamos. Qual que era o desenho? Você falou do que a família tinha desenhado para mim. Acredito que as outras famílias desenhavam para as meninas negras da época. Qual que era o desenho das meninas negras? Olha, o desenho é o seguinte, não era casar, porque na minha família quase ninguém casou. Não tinha quase ninguém casado. O desenho era assim, eu ficar lá em torno da minha avó, como as minhas tias, as irmãs do meu pai. Matriarcado pesadão. Aí a vovó estava lá, aí uma era cambono lá do centro dela, a outra ajudava não sei o quê. Era ali todo mundo. A minha avó era uma matriarca. Mesmo. Como é que aquelas mulheres são mulheres fortes? Forte, a vovó era realmente uma mulher que comandava todo mundo da família. Ela, sozinha. E os homens? Os homens eram todos comandados por ela. Tinham medo, mas era aquele medo que é um medo que não muda o que eles tinham que fazer. Fazia escondido, um bebia, o outro fazia isso, tudo escondido dela. E quando ela pegava um bêbado, ela batia. A minha avó era tipo assim, era Quantos uma coisa... irmãos? Eu? Não, eu tenho uma só, que é mais do que suficiente. Então, mas assim, o entorno da minha avó que era muito, os filhos dela, os irmãos do meu pai, todo mundo ficava em torno dela. Ela ia fazendo pedaços de casa para ir morando, as pessoas iam nascendo e eu construindo. Por isso que eu digo que a minha história, hoje as pessoas me veem, a Glória Maria, nananana, aí querem me colocar em nichos como o que está acontecendo hoje. Mas a minha origem não é essa. Eu não tenho como me enquadrar nesse num nicho só. Impossível. Você inaugurou quase, sei lá, muitos nichos. Porque da minha família eu inaugurei praticamente tudo. Isso, por exemplo. E na minha vida, eu continuo inaugurando, graças a Deus. Sim. Porque depois, então, que eu tive essa sobrevida que Deus me deu, agora é que ninguém me segura mais. Caramba, o que eu tenho aí pela frente ainda. Quer falar sobre isso, da sobrevida? O que aconteceu? Sim, mas eu tive um tumor no cérebro do nada. Um dia eu caí e descobriram que eu tinha um tumor, que ia me matar em 15 dias se eu não tivesse operado, e que tinha uma chance enorme de eu ter sequela ou de eu não sobreviver. Eu não pensei nisso, vamos lá, tem que ser, é minha vida, é minha história, e eu não gosto de drama. A vida é de cada um, a vida é única, intransferível. Isso foi divulgado pela imprensa ou não? Sim, quando eu tive tumor, não tinha como esconder, porque eu tive que me afastar. Foi uma coisa, a Globo fez um comunicado, foi uma coisa muito séria, e pouca gente acreditava que eu ia voltar a trabalhar. Eu hoje sou uma fênix, a verdade é essa, porque a minha chance era muito pequena. Até os médicos, a não ser o médico que me operou, que eu chamo de São Paulo Niemeyer, que foi até agora, entrou para a Academia Brasileira de Letras, é um imortal, ele que me salvou, tirou o meu tumor,
Mas ninguém acreditava que eu pudesse voltar a ser o que eu estou sendo hoje. Porque foi muito problema. Eu inchei muito, eu tive convulsão, a minha boca ficou torta, eu fiquei meio deformada. Foi uma tragédia minha, que é parte da minha história. Então, vamos que vamos, é minha história, vamos viver essa história. Vamos ver até onde ela vai. E como, graças a Deus, Deus me adora, e o que eu acho é que ele disse, você teve uma vida que é assim. É símbolo de energia, sobe o Himalaia, percorre o mundo, todo mundo quer saber o segredo da saúde da Glória Maria e da juventude. Então agora vem cá, agora chega. Agora você vai conhecer o outro lado do paraíso, que é não ter saúde. E aí me colocou diante desse desafio, que foi o maior da minha vida inteira, e que, graças a Deus, por incrível que pareça, está fazendo exatamente agora, essa semana, 2 anos certinho, e eu fiquei esse tempo todo para me recuperar, porque foi em novembro de 2019, aí depois eu tive um outro problema sério de uma infecção que quase me matou de novo. Fevereiro eu perdi a minha mãe, março começou a pandemia. Então foi assim, uma porrada em cima da outra, e que eu tenho que ter uma razão de ser, uma pessoa que nunca tinha tido problema de saúde nenhum. E aí fui. E foi um período longo de recuperação, longuíssimo, que eu às vezes olhava e dizia, bom, uma hora eu vou chegar lá, vamos ver, né? Até onde vai dar para ir. E cheguei. Eu, quando voltei a apresentar o Globo Repórter, que eu entrei no estúdio pela primeira vez, que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, que eu não acreditava, na verdade quase ninguém acreditava. Eu, quando cheguei, todo mundo achava que estava vendo um fantasma. Mas eu falei, tá vendo a minha avó? Aquele negócio, eu envergo, mas não quebro. E como diz a música do Belchior e do Emicida, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, assim, estou aqui. Quase que inacreditavelmente, mas estou aqui. Porque eu acho que eu tenho umas coisas assim, eu sou positiva, eu vivo dentro da realidade, eu não tenho fantasia, eu não fico, a vida é uma nuvenzinha cor-de-rosa. Não, tem tempestade, furacão, turbilhão, e eu estou pronta para tudo. Eu estou pronta para o que tiver que viver, porque essa vida é minha, mano. Não é de ninguém pode viver essa vida por mim. Aí eu vou ficar, caramba, por que aconteceu isso comigo? Por que eu sou tão legalzinha? Não sei. Eu tinha que viver isso para experimentar um outro pedaço da minha existência. Pô, Glória, é forte isso, né? Que você falou. Vida. É vida. Forte. É vida. Então, você cobriu a Guerra das Malvinas. Sim. 1982. Para quem não sabe, Malvinas é aqui do lado da Argentina, né? Perto do Brasil. Exatamente. Bem aqui perto aqui do Rio Grande do Sul, aqui na região ali. Como é que é cobrir uma guerra? O que é uma guerra pra gente que nunca viu uma guerra de perto, né? O brasileiro. É punk, parceiro. Assim, eu fui a primeira mulher, porque foram vários homens cobrir, porque o meu diretor disse, não, mulher não cobre guerra, aquelas coisas, né? Mulher não cobre guerra, mulher não faz isso. Aí ele mandou vários homens, e como eu sou realmente uma pessoa abençoada, quando ele achou que não tinha mais nenhum repórter para ir, vai a Glória, porque eu ficava enchendo o saco dele. Deixa eu ir, mano, eu quero cobrir uma guerra, depois me arrependi tanto. É o momento body jump, não? Esse aí? Exatamente. Foi, né? Aí eu falei, deixa eu ir, bom, me deixou ir. Cara, eu em Buenos Aires, a gente ia para Punta Arenas, que era onde acontecia a guerra, e era uma guerra que não tinha tiro. Ela foi toda feita por minas terrestres. Tanto que depois morreram muito mais soldados desativando minas do que durante a guerra. Foi horrível. E eu tive a bênção eu sou tão cagona que eu acho que 2 semanas depois que eu estava lá, a guerra acabou. Eu anunciei o fim da guerra.
Quer dizer, eu sou uma pessoa do bem, entendeu? Mas foi um alívio tão grande, meu Deus do Você céu. andou pelo... O que aconteceu na Argentina? Como é que é uma guerra dentro de dentro? Você estava Você lá, como está é que é isso? tensa, você tem que sair o tempo todo para ter as informações. Aí você se junta com os outros correspondentes. Onde você se encontrava onde? Em bares? E aonde? Não, a gente tem tudo quanto é lugar, restaurante, bares, e a gente ia até o limite para você não ir nas partes e que podia ser terreno minado. Mas vai saber. Terreno minado, agora eu vou perguntar, eu ouvi você falar, eu não perguntei. Quem plantou essas minas? Como assim terreno minado? Qual Porque que é a era ideia? uma guerra por território. Então, o que os argentinos Era que fizeram? bomba para pegar inglês? Os argentinos botaram aqui o mino em tudo quanto é lugar para o inglês chegar Qual para lugar? explodir. Que tipo de E lugar? Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas é essa parte das Falklands, que são essas ilhas Malvinas, que para os ingleses São chama Falkland e para eles Malvinas, e fica entre os dois territórios. Qual que era o motivo da guerra mesmo? É isso, a disputa do território. Quem é que Os tinha o ingleses direito? queriam essas Falklands e os argentinos queriam para eles o que para eles seria as Malvinas. E aí vamos que vamos brigar Quem por estava causa certo disso. nessa? Olha, porcaria no alto mar. Mar não tem dor, não é terra de ninguém. Mas o homem sempre vai lutar pelo poder. Quem tem razão, não sei. Hoje elas são dos Inglaterra, ingleses lá ganharam. longe, né? Ser dona de uma ilha do lado da Argentina. Exato, mas esse é o homem. Colonialismo, né? O homem quer o poder o tempo todo. Ele vive para isso. E aí, por causa disso é que você vê hoje o mundo que a gente tem. Disputa religiosa. Parece absurdo, né? É absurdo. Você que anda no mundo, a gente quando anda no mundo, esse mundo árabe, eu como sou um conjunto de religiões hoje, eu aprendi, estudei, eu gosto de religião, eu falei, eu gosto de cultura. Então o que acontece? Eu tenho um lado muçulmano, eu tenho um lado judeu, eu tenho um lado católico, eu estudo cabala, eu gosto de tudo. Mas o homem não, o cara ele quer separar. Ao invés de permitir que cada um seja o que é, não, você tem que ser igual a mim, eu tenho que ser igual a você, ela tem que ser igual a ela, e vive essa merda que a gente está vivendo hoje. Você consegue filtrar, entender o pensamento central de cada religião? Assim, você eu entendi, gostei. É muito diferente uma da outra? Eu gosto da essência, porque na verdade não. Toda religião tem um objetivo só. Cada uma tem um Deus que tem um nome. É você exercitar a sua fé. Só que cada um quer exercitar a fé da maneira que acha correto. Então, um acha que a mulher tem que estar coberta, ela não pode chegar perto do homem, não pode isso. Mas se você pensar que tem religião, tem uma parte do candomblé, em que também a mulher é bem separada do homem e que a mulher é que exerce o poder, toda religião, como tudo na vida, é uma disputa de poder. Quem gosta disso entra de cabeça. Eu aprendi, tentei entender para poder ficar o mais longe possível. Então, assim, eu acordo, escuto os meus mantras budistas, que eu fui 6 vezes na Índia, fiz trabalho voluntário na Índia, na África. Então, eu gosto. Aí escuto meu mantra de manhã. Aí, à tarde, vou escutar Tom Jobim, Djavan. Eu sou uma mistura, eu sou um samba, literalmente o samba da crioula doida. Qual que foi do seu trabalho voluntário na África, impulsionado por você mesmo? Qual que foi? Eu fui sozinha para a Nigéria, que eu já tinha feito matéria lá. Certo. Até postei no outro dia, você viu? Eu postei no Instagram uma das matérias que eu fiz sobre a escravidão, da onde saíam os negros da Nigéria. Então eu já tinha ido para a Nigéria, fiquei lá 1 mês e meio percorrendo aquele país que é incrível. Lá tem o maior festival de pesca de toda a África, aí fui filmar isso lá. Aí gostei e depois voltei sozinha para fazer um trabalho voluntário com as meninas, com as crianças, que era muita miséria. Só que eu queria ficar 2 meses, mas não consegui, fiquei quase 1 mês, fiquei 20 e poucos dias, porque era muita violência. E lá a mulher sozinha não tem quase que condição de existir. Eu estou falando de um trabalho, de uma coisa que eu fiz tem 15 anos, mais ou menos, 16, e era muito perigoso. Que tipo de violência? Era o tempo todo, eu tinha que ficar trancada no quarto, quando eu saía quando eu não estava trabalhando com as meninas, que tinha o risco de
violência, de estupro, de ser assassinada, porque foi lá que surgiu esse Boko Haram, que é um grupo extremista que sequestra as meninas na escola. Logo depois que nós saímos, que eu saí de lá, começou a surgir esse Boko Haram. Então, foi um país muito difícil, mas eu fiquei lá, consegui fazer alguma coisa que eu queria, fiz na Índia e depois fiz na Bahia. Foi uma coisa também que foi maravilhosa na minha vida. Aí parei, agora deu, agora só cuido das minhas filhas, agora estou quietinha e o mundo, porque também tem uma hora que você tem que, não é dar uma desacelerada, porque eu estou acelerada no mundo, na vida, desde que eu nasci, eu nunca tive tempo de respirar. Aí agora eu tenho que, estou lá focada nas minhas filhas. Né, O que é esse Boko Haram? O que é isso? É um grupo extremista de origem islâmica, muçulmana, que ele sequestra crianças na escola. Já sequestraram 100, 200. As meninas ficam meses com eles, sendo violentadas. Aí, algumas vezes, eles devolvem, algumas, outras não. É o grupo, talvez, atualmente considerado o mais extremista em termos de sequestro, violência de crianças no mundo. Qual que é a reivindicação deles? Eles têm uma causa? Não, nenhuma. A causa é maldade de alma, eu acho. Eles botaram um nome, Boko Haram. Qual a informação? O que significa? Você sabe? Não sei. Não sabe. Não, é um nome muçulmano, alguma coisa assim. Mas o Islã aceita isso? Você... Mano, cada um interpreta a religião como quer. Se você for estudar o Islã com profundidade, não tem nada a ver com isso. Sim. É uma coisa linda. Tem nada a ver com se você vir o catolicismo, tudo. Só que cada ser humano, interpreta da maneira que quer, com o olhar que quer. É isso que desvirtua tudo na religião e na divisão entre os homens. É o olhar de cada um. Que se você olhar a essência de cada religião, caramba, é tudo maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu tenho em mim um pouco de cada uma delas, que elas são maravilhosas. Tem umas passagens interessantes aqui, a Semaia pesquisou, que você entrevistou chefes de Estado durante a ditadura militar, né? Tem um público bem jovem aqui que só ouve falar o que é uma ditadura militar, eles não imaginam, né? Tem uns até que flertam com isso de novo por não saber como é, né? Então é bom uma pessoa que conhece, que passou e que viu, explicar a verdade sobre isso. Então teve tem uma passagem aqui que é o seguinte: você foi entrevistar o então presidente João Batista Figueiredo, que eu lembro bem dele. E tem uma frase aqui que foi atribuída a ele. Eu quero saber se é verdade. Não deixem aquela neguinha chegar perto de mim. É verdade isso? Na verdade, ele sempre dizia: aquela neguinha da Globo não pode chegar aqui. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar na época da ditadura, no final do governo Médici, né? Aí depois teve o Geisel, e todos, de uma maneira ou de outra, tinham uma certa elegância. E o general Figueiredo, ele chegou para atropelar. E como eu tinha acesso aos lugares mais reservados, quando tinha cobertura, quando chegava lá, todo mundo me deixava passar, todo mundo já me conhecia, tinha tempo que eu estava fazendo isso. E ele ficava indignado. Ele? Ele. Porque a gente teve uma passagem que eu fui, quando ele foi indicado para ser presidente, aí ele fez um pronunciamento na Vila Militar que ele dizia: para manter a democracia eu prendo, bato e arrebento, não sei o quê. Só que na hora que ele falou isso, o meu filme, na época, era filme. O filme acabou, eu não consegui gravar. E aí eu fui lá falar: general, por favor, o senhor pode repetir? Porque a gente não gravou. Ele: não vou repetir. Aí eu pedi umas 4 vezes a ele, gentilmente: ele é Jornal Nacional, eu não posso voltar sem isso. Ele falou: minha filha, eu já falei com sujeito, verbo, predicado, predicativo indireto, que eu não vou falar. Só que eu sou boa de português. Aí eu falei: caramba,
Aí eu lembrava, não, agora não vou lembrar, mas eu sei que na época não tinha, quer dizer, não tinha mais o predicativo direto ou indireto. Uma das coisas que ele tinha citado, eu falei, presidente, desculpa, mas não tem mais predicativo direto. Aí o cara ficou puto da vida. Tira ela daqui, tira ela daqui. A partir daí, ele tomou um ódio santo de mim. E eu não tinha como, ele não tinha como se enganar, porque a única preta era eu. Então eu chegava, ela chegou e ela tira a neguinha daqui. Você ri, né? E isso foi o tempo todo, enquanto ele foi presidente, mas eu estava lá, ele mandava eu sair, mas eu estava lá. Então, assim, eu tive várias experiências terríveis, uma época terrível, a gente chegava na redação, tinha lá, hoje não pode falar sobre isso, hoje não pode falar sobre aquilo, era censura em cima de censura. Então, eu me espanto hoje as pessoas pensarem na possibilidade de uma volta à ditadura. É como se a gente voltasse para o inferno. Então, é como se a gente botasse o Boko Haram para o poder de novo. Então, assim, meu Deus do céu, ditadura nunca mais, nunca mais. Interessante, bom, interessante não é a palavra, né? Mas é uma coisa que deve ser estudado. Jovens que existem mesmo, que tem essa simpatia pelo braço armado. Tem gente no Brasil que acha que só a força para dar jeito no país. É falta de informação, falta de conhecimento, falta de educação, e eu acho que falta de amor. Eu acho que a gente está com uma geração, que é triste falar isso, mas uma geração muito, como é que eu vou dizer, sem afeto, em todos os sentidos. E isso te leva para caminhos que você não sabe. Eu acho que a gente está vivendo um momento de falta de tudo. De falta de amor próprio, de falta de autoestima, de falta de vontade de você fazer alguma coisa de verdade, falta de vontade de você se conhecer. Você vive numa geração de rede social, internet, a cultura do supérfluo, a cultura da bobagem. E se você tem isso, a sua alma não cresce. Se a sua alma não cresce, você não tem como se conhecer, você não tem como aprender. Você vai ficar naquela coisa rasa o tempo todo. E o raso é isso. É a arma, a ditadura, as pessoas sem cultura, cultura de alma. Eu não digo cultura de ter ido à escola, não. Cultura de alma. Você é uma mulher da televisão, não? Pode-se falar isso? Claro. Eu sou da televisão. É, da televisão. Eu só trabalhei a vida inteira na televisão. Sim, do jornalismo. Só, e tenho orgulho mesmo, de ter conseguido estar esse tempo todo, são quase 50 anos, 40 e poucos anos, num único lugar, um lugar em que eu sempre tive, as pessoas falam, eu sempre tive respeito, tanto que eu pude chegar onde eu cheguei hoje, num tempo que não tinha essa facilidade, que você tinha um leque enorme, num tempo em que me permitiram, não foi fácil, superei vários obstáculos, mas tive o direito de fazer e de chegar onde eu queria. Eu tive a sorte de chegar numa época, nessa TV que eu trabalho hoje, em que o talento valia alguma coisa. E eu sempre fui respeitada como ser humano. Eu tive a chance de crescer sem ter o QI, o que indica, não ter uma família rica, não ter um marido poderoso, não ter um herdeiro, não. Eu, que vim do nada, estou aqui até hoje. Assim, é raro, mas eu cheguei. Hoje tem um monte de gente, mas eu era sozinha. E tive a oportunidade que eu precisava, que eu tinha que ter para estar aqui até hoje. Não foi um favor. A TV Globo nunca me fez favor nenhum, porque ela só me permitiu ser quem eu sou e estar onde eu estou porque ela acreditou no meu talento. Ela investiu no meu talento. Então, ela não me deve nada e eu não devo nada a ela. Absolutamente nada. Porque o que ela investiu em mim como pessoa, como profissional, eu dou de volta.
porque eu dou audiência, eu dou a coisa mais importante, que chama credibilidade, que você pode ter tudo, mas credibilidade você não compra, você não fabrica. É o bem mais precioso que você tem. E se você olhar hoje o que você pode considerar como credibilidade, é raríssimo. Então, assim, esse como é que eu vou te dizer? Que eu acho que é o bem maior que eu sempre tive e dei para essa empresa que é a credibilidade. Eu tive, ela tem, porque ela investiu o quê? O meu talento. Como foi sua entrada na Rede Globo, Glória? O momento exato, quem te levou, você foi sozinha, qual Não, foi? eu tenho uma amiga que é minha amiga até hoje, chama Tânia Ignatiuk. É uma amiga que é de família russa. Assim, eu preta e ela branca, nós éramos as mais pobres da escola, a gente sempre estudou junto. Somos amigas até hoje. E ela trabalhava na TV como secretária da tesouraria. E aí um dia ofereceram uma vaga no estágio para ela no jornalismo, só que essa vaga não tinha grana, era um estágio sem receber, não tinha salário. Aí ela ficou lá uma semana e falou, tô afim disso não. Aí falou comigo, Glória, porque eu sempre escrevi bem. Eu era campeã, ganhava todos os concursos de redação da escola, da rede estadual, Parará. E aí ela disse, você gosta de escrever? Tem uma vaga lá para o jornalismo, eu não quero, só não tem grana. Eu falei, como é que eu vou ficar sem grana? Eu tenho que trabalhar. Mas eu tinha acabado de entrar na Embratel, como eu falei, então eu tinha um salário desse tamanhozinho. Eu ganhava o equivalente hoje, eu acho que é uns R$500 na Embratel. Mas eu resolvi ir. Fui aceita na mesma hora, porque também não tinha outra pessoa que quisesse aquilo sem ganhar dinheiro. Assim, é tu mesmo, não tinha outra. E aí fui e fiquei até hoje. Quer dizer, eu não tenho favor de ninguém me indicou, é a Tânia. Até hoje ela diz assim, você deveria me dar uma percentagem hoje do que você... Eu falei, Tânia... Justo. É a minha amiga querida, até hoje, nós, pelo menos a cada 15 dias, a gente se encontra. E eu sempre digo, na hora que eu escrevi, que eu não vou escrever o livro da minha vida, que eu vivo, mas não escrevo o livro, eu digo, a consultora é ela, porque ela tem memórias. E eu digo, um dia eu tenho que mandar você morrer, porque a única que sabe a minha idade, que sabe tudo é ela. Eu digo, um dia eu tenho que sumir com você. Porque, cara, ela sabe tudo. Ela tem memória, aquela coisa virginiana, caramba, ela tem detalhes tão pequenos de nós duas, que eu digo, Tânia, esquece isso. Ela, não, tá tudo lá. Então, eu tenho assim, esse orgulho, esse prazer da pessoa que me levou para a Globo, graças a Deus, está aí, linda, viva, bem-humorada, com saudade, uma pessoa que, graças a Deus, é parte da minha vida, conhece a minha história. Tomara que ninguém vai procurar ela, porque eu nunca darei a dica, né? Porque esse nego vai lá atrás, olha quantos anos, não. Mas é claro, as pessoas são, caramba. Se liga, você, a primeira, e durante muito tempo única, e está até hoje lá, e ficou com o seu talento, você era única. E como está a cena agora? Mulheres negras na televisão, executando, como você assiste televisão? Você assiste? Assisto alguma coisa. Tem tempo para ver televisão? Tenho. Até agora, na pandemia, eu nunca assisti. Porque eu vivia viajando, eu não via nem os meus trabalhos. Agora, eu até que assisto alguma coisa assim. E é maravilhoso, porque assim, eu mostro para as minhas filhas e digo, você está vendo? Olha o exemplo. Quantas meninas pretas, lindas, em várias áreas estão aí. Vocês conversam? Vocês se encontram lá nos corredores? Lá do... Todas elas. Todas, não. Por exemplo, a Maju mora em São Paulo, certo. Agora pode ser que a gente se encontre mais. Na verdade, a gente não se encontra muito, porque, embora sejam salas do lado, assim, tem o Fantástico, tem o Globo Repórter aqui do lado, a Globo News, mas é que todo mundo fica tão obcecado com o trabalho
Eu encontro, assim, a Leilane Noiba, acho que é minha amiga da vida inteira, outra maluca que nem eu. Então, tem algumas que eu encontro, porque a gente se encontra em casa, na Das vida. negras. Tô falando das As negras. negras, então, As negras. negra, porque na verdade negra, que tem lá. No Rio, agora só tem a Aline, que a gente quase não cruza. A Maju era de São Paulo, a gente não cruzava. Então a verdade é que não cruza. Sim, vocês estão sempre trabalhando. Ótimo. Pois é, Maravilha. isso que é uma maluquice. Não, tudo bem. Mas aí, às vezes, olha, você vê que loucura, às vezes, uma manda para outra um recadinho pela rede social. No outro dia, até, a Aline fez uma entrevista para aquele caderno Ela, do Globo, que eu fiquei até comovida. E ela falando das inspirações que ela teve, da inspiração que ela teve, né? Aí me citou que eu fui a inspiração dela, me citou como assim, uma grande referência de mulher, até usou que a Glória é fodona. Eu falei, não sou bem isso, mas assim... Você não acha que não é? Não, Tem certeza? absoluta. Pergunta absoluta. para elas aqui o que elas acham de você. Não sou. Eu sou uma A pessoa... moçada não concordou com você, não. Não sou, não. Sabe por quê? Porque isso parece que dá uma ideia, assim, de um poder que eu não tenho. Quem teve poder foi a minha família que me fez assim. Mas eu sou o fruto de uma existência inteira. Então não é uma coisa assim, agora eu estou assim ou agora eu sou assim. Não. É um caminho que você vai traçando e é muito engraçado a maneira que as pessoas veem você, que não é a maneira que você se vê. Eu sou uma bobona, mãe das minhas filhas. Eu tenho um lado bem, assim, meio autoritário, porque eu sou uma leoa, né? Eu sou da Leão, né? A Maria, minha filha, que é de 13 anos, ela diz assim, mamãe, quando você fica brava, eu tenho medo, você fica brava mesmo, mas eu fico. Eu perco a cabeça, o leão, eu urro. Mas aí passa aquele momento, acabou. E já a outra, ela já vem toda bobinha. Mamãe, você fica brava, mas eu não tô nem aí. Pronto, acabou. Aí eu não tenho nem graça. Então, assim, não, eu não me considero uma pessoa assim. Eu acho que eu sou uma boba mesmo, a verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que você está dando Pelé em mim e não está me respondendo. Vou consultar, acho que tem alguma coisa que ficou no ar, você não está me respondendo, mas tudo bem, a gente volta lá. Não tem problema, não. O que é? Então, essa modéstia que você atrapalha. A gente não consegue ostentar os seus números, você nega tudo. Não, eu não sou modesta, não. Veja bem, eu sou real. Existe uma diferença enorme entre modéstia e realidade. Aí é que tá, mano. As pessoas que veem a Glória Maria, ontem, por exemplo, fui apresentar lá o troféu Raça Negra, aí botei lá um vestido, paguei uma fenda na perna, paguei de verdade. Aí todo mundo, nossa, pô, só Deus sabe. Nós viemos de carro de São Paulo, do Rio, 6 horas chacoalhando na van, porque eu fiz contar uma coisa para vocês que ninguém sabe. Opa! Exclusivo. Ninguém sabe. Exclusivo. Exclusivo. Contar para vocês. Eu estou num processo de 2 anos de recuperação. Tudo lindo, tudo perfeito. Eu falei, eu fiz 32 sessões de radioterapia, ainda faço a imunoterapia. E aí, nos meus 3 últimos exames, agora 2, aliás, estava tudo bem e, de repente, apareceu uma coisinha lá que os médicos acharam meio estranho. E aí foi tem uma tensão. Uma equipe de médicos, um diz isso, a outro diz aquilo, ninguém chegava a um acordo. Isso nas 2 últimas semanas. E aí faz o quê? Não sei o que faz, não. Se resolveu fazer uns exames mais aprofundados e delicados para poder saber o que era. Podia ter a possibilidade de ser um novo tumor causado por um fragmento qualquer. E aí eu estava fufu. E aí, isso tem 2 semanas, né, Flavinha? Eu acho. Opa. E aí ela não era para falar. E aí, até que foi tudo tenso demais, tenso, horrível, até que o meu santo Paulo Niemeyer, mais uma vez, com esse exame super delicado, né? No final da semana passada, sei lá, 5, 8 dias, sei lá, 6, não sei, perdi a conta. Finalmente ele não era. Oh. Mas eu fiquei com a foice na cabeça
durante um tempo. Foi bem tenso, foi bem difícil. Se fosse... E aí foi tudo muito corrido, eu não podia vir para cá, eu tinha um trabalho para fazer, tinha vários trabalhos, por isso que todo mundo viu. Eu não podia vir de avião, por causa dessa coisa delicada que eu fiz. Tivemos que vir de carro, uma van, eu e ela, 6 horas lá na estrada, porque eu, quando assumo um compromisso, eu não gosto de Gratidão falhar. pelo respeito com a gente. E vim. E aí, assim, como eu falei, eu não tenho frescura. Vocês falaram, não, eu não tenho maquiador, eu não tenho nada, eu não tenho uma equipe que fica em torno de mim, não tem nada disso. Mas como Deus é maravilhoso, aí o meu amigo maquiador, que eu adoro, ele por acaso estava em São Paulo. E me mandou uma mensagem do nada, para o Rio. Eu falei, não, eu estou aqui em São Paulo. Aí eu falei, caramba, vem aqui me dar uma força. Aí ele foi me maquiar ontem, quase na hora da gente sair. E aí eu falei, quer saber, já que eu quase me ferrei de novo, eu vou, e fui deslumbrante, resolvi ir. Aí todo mundo me vendo, nossa, que mulher isso, poderosa, que mulher maravilhosa, e eu só dizendo para ela, ninguém tem noção por um segundo de como é que nós estamos aqui, como é que eu estava aqui, eu não tinha voz, eu fiquei uma semana sem falar por causa dessa coisa que eu fiz, eu não tinha mais voz. E tinha que ter a voz para falar durante 3 horas e meia nesse negócio. E eu dizia para ela, não vai dar certo. E deu. Milagrosamente, depois de eu fazer 6 horas de viagem, ficar 15 minutos no hotel, ele me maquiando. E eu cheguei lá, todo mundo dizendo, é uma deusa. Eu olhava para ela e dizia, vai falar, vai saber. Vai saber. Então, são coisas, por isso que eu digo, não tem poder, não tem fodona, não tem, tem a vontade de você viver, a vontade de você ser, a vontade de você não querer viver como uma fake news. Eu não vou aceitar isso nunca, não vou viver como as pessoas querem, eu não vou fazer, não vou entrar nessa regra do jogo que todo mundo entra, não vou. E aí, a gente, para subir as escadas, para chegar lá para apresentar, eu não tinha eu não sabia nem como é que eu me segurava lá, não dava para ir, mas fui, consegui ficar 3 horas e meia em pé lá, maravilhosa, e consegui vir aqui hoje, que ainda dizia para ela, pô, será que eu ainda... Porque aí eu decidi o seguinte, eu digo, eu não vou voltar mais de carro. Porque, caramba, mesmo que os médicos tenham proibido, não vou fazer de novo 6 horas chacoalhando. Não dava, parecia um líquido, uma coisa horrorosa. Eu falei, eu não vou chacoalhar. E aí, não, mas eu não posso fazer isso. Eu digo, você vai fazer. A gente vai voltar de avião. E ela, não vou voltar de avião. Vamos voltar. Já estava tudo já resolvido, que uma hora era carro. Falei, a gente vai voltar de avião, e vou voltar de avião, seja o que devo voltar, porque eu estou feliz, eu estou inteira, eu estou agradecida mais uma vez por ter sobrevivido de novo. Pô, eu devo ser uma pessoa do caramba, sabia? Mas do caramba, assim, eu devo ter uma coisa bem boa, que Deus não quer que ficar longe de mim. Ele não quer. Ele quer que eu esteja aqui, porque ele só está me dando, como é que eu vou dizer, lucros, entendeu? Só está me dando trégua, só está me dando... E é isso, gente. Eu estou aqui, como diz o meu amigo Rei, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, que é a coisa mais linda do mundo, que, aliás, que é uma coisa que eu também vou dizer para vocês, que ninguém sabe, que quando eu passei por isso tudo, quando eu estava não agora, mas quando eu saí do CTI a primeira vez, que só os médicos falavam comigo, mas ele tem poder, ele conseguiu, a primeira pessoa a falar comigo, a primeira pessoa que me ligou e que é o parceiro mais incrível que eu tenho na vida, chama o rei Roberto Carlos. Oh, que beleza, hein? É o rei Roberto Carlos. Glorinha, você vai sair dessa e nós vamos estar juntos de novo, como sempre. Não abro mão de você, você não vai me deixar sozinho, e eu estou aqui. Então, assim,
esse homem que todo mundo fala, é difícil, é complicado. Não. As pessoas que parecem as mais difíceis, normalmente são as mais fáceis. E eu queria mais uma vez dizer obrigado para o meu rei, porque o Roberto está sempre comigo nos momentos que eu mais preciso. Caramba, você talvez... Quantas pessoas têm o rei Roberto Carlos como melhor amigo e como parceiro de qualquer momento, né? Ah, mas ele é. Você não, sabe o que é você sair do CTI e tá no CTI, aí toca o telefone. É ele quem? É o RC. Eu falei, na hora eu nem lembrei quem era RC. Aí ele botou no Viva Voz, Glorinha, sou eu. Cara, eu vi a vida na hora. Era ele. Pô, eu sou de uma época que se você tinha uma brincadeira assim, melhor carro, não sei qual, melhor time, não sei qual, melhor cantor, se o cara não falasse Roberto Carlos, alguém falava assim, você tá pensando que você é quem, meu? Não, assim, a primeira pergunta, você não gosta de Roberto Carlos, não? Aí se o cara oscilar, eu acho que, você tá pensando que você é quem, mano? Você não é ninguém, você não é porra nenhuma, pá. Roberto Carlos é o melhor, pá. Era um negócio assim, meio fanatismo, lá pelos anos 79, 80. Mas Roberto ainda Carlos, ainda é. Eu sou fã. Tenho alguns. Tá falando de música. Você é uma pessoa que eu adoro. Ó, que firmeza. Adoro. Que firmeza. Roberto, Djavan, são pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história. Djavan, comecei a ver Djavan cantar no lugar chamado 706, quando ele não tinha gravado Flor de Lis ainda. Vou eu falar de tempo. Não precisa, a gente só imagina. Entendeu? A gente procura o vinil. Então, assim, tem umas pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história, como Zeca, Martinho da Vila. Martinho é meu parceiro de vida. Pô, você quer matar a gente de inveja. O Martinho o Martinho é meu parceiro de vida. De vida mesmo. Agora você está ostentando. Aí estou ostentei. O Martinho fez lá o disco dele e me pediu para eu gravar um poema que chama Ser Mulher. Então são meus parceiros, mas não é assim. Amiguinho, não, parceiro, que a gente vai, se liga, que a gente tem a alma unidas. Então esses são os orgulhos da minha vida, não são os outros. Esses são os meus orgulhos. Isso aí é que me faz me sentir bacana. Então, para quem está ouvindo a gente aqui agora não faz ideia, teve um momento aqui que você deu um depoimento da sua vida aqui, e as meninas aqui todas comovidas, né? Chorando aqui, o lugar de fala delas é o mesmo que o seu, né? Eu fiquei falando, nossa, como a história de vida das pessoas, como atinge a nossa de frente, assim, da sua alma superação. Igual, né? Que eu falei no alma igual. Não é rede social igual, você fica botando seguidores. Quando você fala de alma, aí muda tudo. Muda tudo. Não adianta você querer fazer uma coisa. Assim, seria muito bom para mim se eu tivesse vindo. Eu adoraria ter tido aquela família. Adoraria, não. Mas o normal é assim, você ter uma família classe média que te ensina, vai estudar, vai fazer isso, não. A minha família não me deu isso, mas me deu outras coisas, me ensinou a ser gente. Porque ser um ser humano, ser gente de verdade, entender o que é bacana e o que não é, o que vale a pena e o que não vale, é o mais difícil. É o que eu tento ensinar para minhas filhas hoje, porque o resto tudo, de alguma maneira, elas vão aprender. Mas a trabalhar com a alma, aí quase ninguém ensina. Você tem que aprender. Glória, eu tô aqui entrevistando a maior entrevistadora do Brasil, praticamente. É isso, certo? Eu gosto. É a informação que eu recebi. Eu sei que eu gosto, eu me acho mesmo. Eu tô indo bem? O que você acha? Você tá ótimo, assim, se eu não for a melhor, eu sou uma das melhores. E assim, você falou das pessoas que eu já entrevistei, faltou alguns. Fred Mercury. Vou perguntar deles agora. Fred Mercury, que me ensinou um monte de coisa, mas um monte de coisa, que pessoa maravilhosa. Aí. Michael Jackson, aprendi muito com ele. Tem as pessoas que te ensinam, a minha vida foi feita dessas experiências. Fred Mercury, uma frase assim sobre Fred Mercury. Eu perguntei para ele assim,
quer dizer que você é o líder dessa banda? Ele é o líder do Queen, né? Ele olhou para minha cara e disse, líder? Líder de quê? Eu sou líder de nada. Eu sou só um cantor dessa banda. Isso é o poder. E tá lá, tá gravado, né, Flavinha? Tá gravado. É assim, eles líder. O Michael, a gente sentou no chão no Morro Dona Marta, aí eu fui ver aquilo tudo que as pessoas falam, que ele... Pô, o cara quer ficar branco, se pinta, clareia a pele. Aí eu fui ver até onde vai a maldade humana. O Michael, todo mundo esqueceu, ele passou por um negócio, ele teve um incêndio num set, se ferrou inteiro, teve que fazer um monte de cirurgia para reconstituir o rosto todo. Teve que fazer cirurgia para reconstrução. Gravando um comercial da Pepsi. Cirurgia de reconstrução do quê? Rosto. Do rosto? E ele, além de tudo, ele tinha uma doença chamada vitiligo. E o vitiligo tomou 98%, 95% do corpo dele, da pele. Então, ele não tinha como escurecer 2%. Ele tinha que clarear os 2% que faltavam. Isso você ouviu da boca dele? Não só ouvi, como vi. Estava lá. A pele dele era isso aqui. Sabe, pele de papel, a cor da pele dele? Ninguém quer ser branco dessa cor. Não é o branco. Sabe a cor do vitiligo? Era toda a pele dele assim. E as pessoas diziam que o cara queria ser branco. Aí você vai aprendendo, você vai vendo até onde vai a maldade do ser humano, julgar sem saber, julgar sem conhecer. Hoje todo mundo acha, o achômetro, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Foi um choque quando eu vi ele a primeira vez quase branco. Ele era no clipe branco. do I'm Bad, Who's Bad? Who's Bad? Ele é essa cor, isso não é branco. Ele era isso aqui, sabe aquela cor do vitiligo que vai piorando, vai piorando, vai piorando? Então, ele tinha talvez isso aqui, preto, escuro, ele tinha que clarear. Ele sentado no chão comigo, falando, ele quis saber de mim, porque eu comecei a fazer acompanhar ele na Bahia, e ele estava se arrumando para ir gravar com o Olodum, e aí eu cheguei para acompanhar a gravação. E aí, quando eu cheguei, começou todo mundo a me chamar, a gritar, Glória Maria, não sei o quê. E ele estava no sobrado, se arrumando. Ele ouviu aqueles gritos, ele achou que era para ele. Aí ele chegou na janela para olhar. Ele não entendeu porcaria nenhuma. Quando acabou, ele perguntou para o manager dele o que era que todo mundo estava gritando. Aí o cara explicou, é uma jornalista aí, parece que ela é muito querida. Aí ele quis me conhecer, por isso ele aceitou falar comigo. Quer dizer, ele foi uma pessoa maravilhosa. Eu ia perguntar isso agora, a impressão que você maravilhosa, teve. Maravilhosa. Eu chorei sentada com ele falando. O que ele te falou que marcou muito? Assim, pô, essa coisa que ele queria que as pessoas vissem ele como ele era, de verdade, e não como as pessoas achavam. Isso era uma coisa que eu sempre pensei, não com relação a ele, mas com relação a tudo na vida. Agora, como enxergar o Michael Jackson como uma pessoa normal? Não é normal. Deixa a gente doido assim. Não, mas normal ninguém é normal. Quem é normal? De perto ninguém é normal. Imagina o Michael Jackson. Não, mas ninguém é normal. Mas como ele era, uma pessoa sofrida, uma pessoa dolorida, uma pessoa machucada, uma pessoa... Você teve esse diálogo com ele? Da vida... Não tão longo, não. A gente falou pouco, nós conversamos 15 minutos. Qual foi o diálogo que você teve com ele? Não, a gente conversou trechinho. sobre isso, sobre você ser visto da maneira que você é. Ele estava lá no alto do Morro Dona Marta, feliz, por exemplo. Ele chegou de helicóptero. Eu cheguei subindo, né? Que nem cabrito lá subindo o morro. Cheguei lá em cima, imunda, suando pra caramba, fedendo. Eu era a própria bactéria. E todo mundo dizia que ele era aquele cara que não pode chegar perto, eu tenho medo de se contaminar, que andava numa bolha. Aí eu falei, caramba, o cara não vai nem olhar para mim. Quando eu cheguei, que depois que a gente conseguiu falar, ele chegou, me abraçou, me deu beijo, e que depois a gente... Eu falei, mas você não tem problema de bactéria? Oi? Não, eu sou como eu sou, não acredita no que falam por aí. Assim, tudo curto, pouquinho, pequeno.
mas que deu para ver a pessoa extraordinária que ele era. E são coisas que vão me ensinando ao longo da vida. É difícil, é quase impossível. Eu estou caminhando muito, estou vivendo muitas experiências, né? Estou numa vida aí que está ainda em construção, mas você olhar o mundo da maneira que ele é real é a coisa mais difícil que tem. Porque a gente não foi educado para isso. Ninguém é educado para isso. Você é educado para ver a sombra, né? Qual foi dessas pessoas a que mais te impactou quando você viu assim, de frente, ouvindo falar, falando, nossa, essa é... Eu acho que foi o Michael. Eu acho que foi ele. Eu acho que de todo mundo que eu tive perto, que eu tive essa... Ele e o Fred Mercury, os dois. Os dois que eu senti mais reais, mais verdadeiros, mais ali, entendeu? Mais poder, mas não porque eles quisessem ter poder, porque eles tinham, tanto que foram cedo. Eu acho que esses dois foram os que realmente mais me impactaram. Bebê, né? Eu sou da música, eu faço música, pelo menos eu tento, né? Tá brincando, né? Eu tá tento, brincando, né, Belo? Meu! Então, aí, pô, a gente também fica iludido um pouco também, o imaginário da gente, do fã. No dia que eu vi, que anunciou a morte do Michael Jackson, é aí que bateu na minha cabeça que eu achava impossível o Michael Jackson morrer. Entendo você. A gente acha que essas pessoas são imortais. Na verdade, que elas são imorríveis. E, na verdade, são. Porque a gente está aqui falando dele. E a música está tocando. Tivesse, exato, Ontem mesmo eu ouvi músicas do Michael Jackson. Vivo. O Fred Mercury tem um filme dele aí. E são pessoas que não saem do nosso imaginário. São pessoas que não saem da nossa referência. Não morrem. Não, acho que para conectar um pouco com o fato, né? Você começou falando nesse bloco de como você é a maior entrevistadora do Brasil. E você falou várias vezes que você gosta de gente, que você ama estar com gente. E tem uma entrevista com a Madonna, que a Madonna, teoricamente, deu 4 minutos e depois você conquistou muito mais 4 minutos. Então tem essa energia da entrevista aqui, né? Você traz muito, inclusive a emoção que você citou aqui, acho que tem a ver com essa conexão que você consegue gerar com as pessoas, que é impressionante. Como é que é isso? Não, sabe por quê? Eu acho que isso é uma coisa fácil de responder. Primeiro, que quando eu vou entrevistar, eu sei quem é o poder, que é o entrevistado. Isso é uma coisa que é uma regra básica. Você, quando vai entrevistar Madonna, Fred Mercury, Roberto Carlos, eles são as estrelas. Ponto. Então, eu não posso chegar lá, sou a Glória Maria do Brasil, sou bacana, tenho fã. Não. Eu chego sempre humilde. Dou todo espaço para o entrevistado. Deixo bem claro que eu estou ali para fazer ele brilhar. Sempre. E aí eles já ficam à vontade, porque você ali são super estrelas. Super, 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 super. Egos desse tamanho. Em princípio. Aí, se você consegue quebrar a resistência daquele ego, você já ganhou. A Madonna foi assim, eram 4 minutos, que é um negócio que chama junket, sei lá, você chega, aquela coisa toda programada, você já vai sentar do lado, a pergunta está ali, né? Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu tinha que fazer uma introdução para o Fantástico e falar, e a pergunta, só a introdução já ia, os 4 minutos. Falei, não vai rolar, não vai dar certo. Aí também sou malandra, mulher, né? Levei eu estava com um colar que eu adorava, e levei um igual para ela. Mas até aí ela não tinha visto. Só botei o meu lá bem para ela ver. Era uma pedra azul maravilhosa. Ela olhou, mulher foi direto no olho da minha pedra. Eu falei, bom, já ganhei um ponto. Aí sentei, cheguei e falei, olha, Madonna, o meu inglês é péssimo. O meu português é maravilhoso, mas o meu inglês, para falar com você, eu tenho que fazer uma introdução. E só tenho 4 minutos. Eu não vou conseguir. Aí também tem outra coisa que assim, eu já entro com o fato de eu ser negra. Que você já quebra, eles não podem te tratar mal. Tem horas que você tem que usar isso a seu favor.
Não pode querer usar contra o tempo todo. Então tem hora que você tem que fazer disso também uma moeda de troca. Você não fala, mas você se coloca. E digo, eu já tenho, né? É difícil, né? Só tem eu de negra lá no meu programa. Se eu não levar isso direito, vai ser um problemaço para mim. Pô, me ajuda, porque eu Você preciso. usou isso? Claro, eu sempre uso. Mas sempre uso na hora que precisa. Eu falei, ó, cara, eu preciso da tua força, me ajuda. Aí ela chamou lá a diretora. Ela pode falar o tempo que ela quiser. Aí eu, pô, fui, fiz a minha introdução, toda bonitinha, falei, fiz as minhas perguntas, e eu nunca vou esquecer, era sobre um disco que ela estava lançando, assim, me conte um segredo, não sei o que, aí eu pedi para ela contar o segredo, ela contou, aí no final, e o olho dela não saía da minha pedra. Aí no final, que elas nunca recebem, não podem receber presente, você tem que dar para a assessora, elas não recebem nada, né? Porque eu ia sair e já entrava outra. Aí eu cheguei e falei, ó, desculpa, mas eu adoro você e te trouxe aqui uma pedra que nessa, igual a minha, de presente, ela fez assim, eu queria que você visse. Ela na mesma hora abriu a caixa, olhou a pedra, falou, oh, e botou na mesma hora e deu o resto das entrevistas todas com a minha pedra no pescoço. Então é uma questão de você ser humilde. Humildade não é subserviência, é você saber usar na hora certa. A humildade é inteligência. E eu, na hora que preciso, eu uso, sem problema. Por isso que eu consigo fazer todas essas entrevistas aí na boa. É, a mulher esperta. Tem horas que tem que ser, né? Malandra, totatola. É isso aí. Se Mas liga. não pode ser neguinha à toa, né? Pelo amor de Deus. O que foi aprendido tem que ser usado, né? Mas se liga, tem uma entrevista sua que você levou suas filhas para conhecer a África do Sul, Uhum. para que elas conhecessem uma realidade diferente do Brasil e tal. Suas filhas estudam, são negras, certo? Claro, óbvio. Baianas, Baianas. neguinhas que nem a mãe. Baianas, sangue bom, estudam as duas em colégios maravilhosos. Qual que é a percepção que uma mulher, uma afro-brasileira, tem da África do Sul? Eu quis que elas conhecessem um país que tivesse maioria negra, que elas pudessem ver o negro ocupando os espaços que eles não ocupam aqui no Brasil. Lá você vai para hotéis maravilhosos, você vai para restaurantes maravilhosos e 90% das pessoas são negras. Aqui, quando a gente vai a qualquer lugar chique, só tem eu e elas. Não tem ninguém. A verdade é que a gente que mora aqui no Brasil, a gente não sente esse gosto que você está falando, de ver os negros ocupando lugares. Realmente no Brasil você não tem esse gosto. Eu levo a minha filha no teatro, somos só nós. Levo no cinema, é basicamente nós. Vou num lugar chique, somos só nós. Então, eu queria que elas vissem que tem lugar em que o preto também é maioria. Aí ficamos na África do Sul, num hotel maravilhoso, ia para restaurantes maravilhosos, e elas só viam pretos em volta da gente. Aí a gente disse, mamãe, nossa, mas aqui tem muito preto mesmo. Por que no Brasil não tem? Eu digo, tem, minha filha, mas eles não vão nos lugares que a gente vai. Por uma questão de cultura, de educação, de falta de condição. Poder financeiro. Poder financeiro, não tem como. De maneira geral, o brasileiro, o preto no Brasil ainda ocupa as posições inferiores. E eu falo muito com as minhas filhas, a gente conversa, elas estudam em colégios de elite, uma numa escola americana, na outra escola bilíngue. A que estuda na escola americana, ela tem muito mais acesso aos pretos, porque é uma escola que tem uma rotatividade de pretos que vêm trabalhar, parará, então ela tem, mas a maioria é branca. Então eu tenho que localizar elas dentro desse universo, eu tenho que preparar elas na vida da maneira que eu acho melhor, a maneira que eu não tive, elas têm que ter, eu dou o melhor para elas. Mas elas têm noção de que elas são privilegiadas. E elas falam, mamãe, puxa, eu fui naquele lugar, não tem quase preto, né, mamãe? O clube que a gente é sócia
não tem quase preto. E elas olham o tempo inteiro, observam, porque eu faço questão que elas vejam isso o tempo todo. Uma usa cabelo black power, a outra usa trancinha. Aí daqui a pouco ela diz, mamãe, agora eu quero alisar o cabelo. Alisa. Faz o que quer. Cada uma tem a liberdade de fazer o que quer da vida delas, do cabelo delas, entendeu? Eu acho que você não pode querer educar a criança dentro do seu valor. Eu não fui educada assim. Então, ela, uma hora quer trancinha, outra hora quer ficar com o cabelo desse tamanho, a outra hora quer... Faz o que quer. Eu sou aquela mãe que estou ali para deixar elas serem o que são. E a Glória Sempre. Maria nas horas vagas em casa e tal? Qual que é o som que faz a cabeça dela? Cinema? Tem... Qual que Eu adoro música, adoro MPB. Eu escuto bossa nova pra caramba. Se eu não fosse jornalista, eu seria cantora. Gosta? Adoro cantar, mas agora não canto mais, porque a minha voz ficou uma merda depois dessa cirurgia toda. Mas eu cantava pra caramba. Cantava bem? Eu cantava. Opa, Agora assumiu que canta bem. Pô, eu como? cantava, mas aí fiquei rouca, ficou uma droga. Mas eu era afinada. Cantar, adoro música, sou fascinada. Gosto de MPB, eu escuto Elis Regina. Escuto pouco funk. A verdade é essa, não vou mentir para você que eu escuto, porque eu não escuto, porque não é uma coisa que era do meu tempo quase. E o funk dos anos 70? Eu gosto de blues pra caramba, eu gosto de rhythms e blues, blues adoro. Blues. Eu adoro aquela coisa, como é que negócio de baile charme, eu sou do tempo do baile charme, eu adoro aquilo. Frequentou uns bailes? Frequentou umas casas? Frequentei pra Qual? caramba. Lembra de alguns? Eu não vou lembrar. Nenhum? Eu ia muito no subúrbio. Qual? Aqueles Qual de equipe? Madureira. Não lembro. Eu ia para baile. Você não vai lembrar disso, não é do seu tempo, agora é a mesma coisa. Tem aqueles bailes de orquestra. D'Angelo, Severino Araújo. Não é você, entendeu? É outro. Tem uma certa defasagem aí. Uma mudança de... Eu ia para baile mesmo, orquestra. Não era fonomecânico, que tinha crooner. Olha só. Marcos Moran cantando. Conheci o Djavan como crooner dessa boate 706. Você deu uma ideia? Ele cantava toda terça, quarta, quinta lá. Eu ia lá apaixonada por ele, me dava a menor confiança, ficar lá olhando ele cantar, adorava aquele neguinho, adorava. Então a minha formação é outra. Eu não tinha tempo, não era época de funk, não existia. Sim. Era essa coisa mesmo, MPB. Elis, Tom, D'Angelo, Severino Araújo, Sérgio Mendes. Isso é que fez a minha cabeça, os negros americanos, Marvin Gaye. Era isso que eu ouvia. Então, assim, isso foi o que me fez. Chegamos onde? No Marvin Gaye. Chegamos no Marvin Gaye. Tava só esperando. Tá vendo? Marvin Gaye fez a minha cabeça o tempo todo. Lionel Richie. Era isso que eu ouvi sempre a vida inteira. É isso ainda que eu ouço até hoje. Da hora. E cinema? Cinema eu gosto de tudo que não tenha violência, nem tiro, porrada, que eu não vejo. Nem morta. Eu gosto de filme de amor com final feliz. Só vejo isso. Não adianta me mandar para qualquer coisa. Eu gosto de história de amor só com final feliz. Se disser que o cara não fica com ela, eu não vou, não vejo. Já basta a tristeza da vida. Eu tenho pavor de tristeza, de drama. Então, filme, para mim, é assim. Às vezes, uma biografia, se for uma biografia bacana. Agora, não me chama para ver coisa triste, porque eu já tive tristeza demais na minha vida. Então, me convide só para alegria, porque o triste eu não quero mais. Se fosse para você me fazer uma pergunta agora, qual você faria? Tá aí. Ai. Tempo eu tava... para Glória Maria. Não preciso de tempo. É o seguinte, eu estava tensa, com medo. Não medo, não. É mentira que eu não tenho medo. Mas eu estava tensa porque eu tenho a mania de falar demais. E eu não penso. Aí depois eu acabo dando merda. Todo mundo diz, você não devia ter falado isso. Bom, aí eu agora quero saber de você. Eu estava muito ansiosa com essa entrevista, porque eu não costumo dar entrevista. Eu sei entrevistar, mas não sei ser entrevistada.
E eu falei, pô, o Mano Brown vai me entrevistar, aquele cara marrento pra caramba. O cara não dá entrevista para ninguém, agora quer entrevistar os outros. E aí é o seguinte, primeiro você vai ser meu entrevistado daqui a pouco. Isso é uma coisa. Não estou perguntando, já exigi, tá? Já defini. Aí eu falei, o cara que nunca gostou da mídia, nunca gostou, não. Gostou, claro. Mas você não era de mídia. Não gostava de ir para programa de auditório, não gostava disso, não gostava daquilo, marrento. Sim. Do jeito que eu gosto. Aí é que tá, né? Aí é que é o problema. É por isso que eu sempre fui encantada por você. Quando falaram, o Mano Brown, eu falei, eu vou. Ela, não vai dar merda, pelo amor de Deus. Eu vou, eu quero ir. Aí eu perguntar o seguinte, estava tudo ali, tinha coisa no computador, ela estudou coisa na cabeça, a outra falou, agora esquece tudo, apaga o filme, apaga tudo. E eu quero a sua primeira pergunta da sua alma, do seu coração. Depois eu vou fazer uma para você. A primeira pergunta? Eu quero uma pergunta da sua alma, do seu coração, sobre sem computador, sobre mim. Eu quero que você faça a primeira pergunta para mim, da alma. E depois que você fizer essa, eu vou fazer a minha para você. A primeira pergunta, eu cheguei com algumas... Não sei se eu tenho uma pergunta. Depois de tudo que a gente falou. Porque eu cheguei com algumas coisas que eu já tinha formado, assim, sobre, ao longo do tempo, te vendo e tal, e essa coisa de ser única durante muito tempo mesmo. Marcou muito a minha geração, né? E você sabe que a gente, por exemplo... Já se enrolou. Eu vou fazer a minha pergunta primeiro, assim, rapidinho. Me enrolei, admito. E vou falar logo para você. Então, assim, Mano Brown, todo marrento, aí estava todo... Falei, eu vou lá fazer a entrevista com ele. Aí você mandou aquele disco de vinil, que você tá um gato. Opa. Eu já falei, caramba, que poder. Aí ela me avisou, olha, ele tem mulher, ele é casado. Ele é casado com a Eliane. Pois é, todo mundo me avisou, olha, ele é casado. Todo mundo me avisou isso, todo mundo, que eu falei, pô, eu acho aquele cara um gato, poderoso, maravilhoso. E ela, olha a cara dela, olha lá. Aí minha mãe falou, tinha um ditado bom pra isso que você acabou de falar. O quê? A mulher não casa com o sapo porque não sabe distinguir o macho da fêmea. Pois é, aí olha só, aí todo mundo, eu falando, cara, eu tô ansiosa, vou escolher a roupa, escolhi uma roupa bem isso aqui, foi tudo planejado, se você quer saber, foi tudo planejado. Estratégia. A cara dela, olha lá, olha lá. Aí, agora eu vou fazer a minha pergunta, e depois você vai fazer a sua, porque eu faço assim, Mano Brown, você que é o cara que não gosta de mídia, parará, agora está fazendo esse negócio, esse podcast. Certo. É uma coisa que está dando uma mudança na tua vida, óbvio. Uma mudança que pode substituir ou só vai acrescentar a música? Ou você acha que depois dessa experiência de entrevistador, a sua música de alguma maneira pode mudar ou vai mudar? Essa pergunta é excelente, eu pensei sobre isso. Será que a minha música vai mudar? Ou será que as pessoas vão passar a me ver diferente? Porque, bem, tem gente que fala assim, nossa, até que o Brown é inteligente. Tinha uma aura de burrice em volta de mim grande, que eu associei ao racismo. Aí eu tenho esse negócio comigo. Tem, e vou te dizer, talvez não você, mas tem uma coisa assim pejorativa sobre nós, homens da periferia, porque tem um jeito de falar específico, se veste de uma forma específica, reivindica coisas específicas. Não, esses caras é tudo meio assim. Então o Brown, ele tem ali a figura do ignorante ali. Mas você não é mais o cara da periferia de essência. A gente muda, tudo muda. A vida é uma eterna mudança. Eu quis te falar essa coisa de gato, até na frente com a tua mulher que está aí, que é exatamente para quebrar, porque o cara da periferia, que ele gostaria de dar aquela coisa, né, do machão, você ficou quebrado, ficou, essa mulher é maluca. É lógico. Então, assim, a vida é um caminhar. Talvez você tenha pensado em fazer essa coisa do podcast, porque se tivesse a fim de outros caminhos, além dessa imagem que você criou. Talvez agora seja a hora de você querer já começar a mudar a sua posição com relação à grande mídia,
com relação a tudo. Você vai mudar? Então, eu tenho percebido que a mídia mudou também, né? Hoje o evento da internet é uma mídia poderosíssima, né? Que me dá a oportunidade de não entrar na mídia convencional que eu evitei tanto tempo, por exemplo, através, né, da internet. E o que me impulsionou a fazer isso foi que alguns amigos meus falaram: pô, você é um mau contador de história, né? Você gosta de protagonizar, contar as histórias. Por que você não faz um podcast contando história? Aí eu falei com o pessoal, eu falei com o Jorge, a produção, falei: pô, o que você acha? Foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, no começo ali, bem naquele pior momento ali de desilusão total, sem perspectiva, expectativa e tal. E a gente usando a cabeça para procurar maneiras de não ficar louco e poder trabalhar e ser útil, entendeu? Simples assim. Não era nenhuma coisa de mudar de profissão, vamos escolher uma coisa nova para fazer. Não, não era isso. Era uma maneira de trabalhar e não ficar louco. Não ficar louco. Eu tava estudando muito e tal, e sempre quando eu ia conversar com as pessoas, eu via com um caminhão de informação. E agora que já tem 1 ano quase que você está fazendo isso. Não é 1 ano? A gente tá pro O que mudou? 16º programa? 16º, vai fazer 1 ano e Então, o meio. que mudou? O que mudou é que na minha mente abriu uma perspectiva assim de... eu saí de uma zona de conforto, que música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, ou nos lugares que eu gosto. E aqui eu tô me expondo a errar, a ser ridículo, né? Procuro me cercar de gente competente para que eu não erre feio. Mas se eu errar, o pessoal tem que perdoar também, não é minha profissão, entendeu? Não tem erro. Tem a tentativa de acerto. Errar, ninguém Sim. erra. Ninguém erra. Né? E o lance é que eu gosto de falar bastante, assim, eu tenho muitas ideias, mas eu também sei ouvir. Eu gosto de ouvir também. Então eu tô aprendendo muito aqui. Tô aprendendo muito. Porque o meu universo, vamos dizer assim, entre aspas, a gente se informa de muita coisa para poder fazer o que a gente faz, porém, de alguma maneira, a gente também se aliena dentro do próprio universo. E todas as lógicas partem do princípio da visão do rap para o resto. Ou do músico para... Tudo é poético, tudo é romantizado, tudo moro... É música, né? Aqui, entrevistando pessoas, nem tudo é poético, nem tudo eu concordo. Entrevista é uma coisa de mão dupla, né? Sim. Porque ou você abre a sua alma ou você não abre. Eu abri, porque eu não sei fazer de outra maneira. Mas também abri, porque era para você e outro porque eu aceitei. Porque quando eu aceito, é porque eu tenho que acreditar na pessoa com quem eu vou falar, porque é muito difícil você abrir algo. E eu só aceitei fazer isso, primeiro, agora falando, né, a realidade, que às vezes eu gosto de brincar, eu gosto de ter humor, mas assim, porque tenho o maior respeito por você, sempre tive. Obrigado. Respeito, admiração, porque eu acredito nas pessoas que têm verdade, e você sempre teve. Obrigado. Por isso que eu tenho essa admiração enorme, por isso que eu quis fazer. Porque é muito fácil você falar, todo mundo fala. Agora, você abrir a alma é outra coisa. Se não fosse você, primeiro eu não teria feito. E se também não fosse você, eu não teria falado, Obrigado. não teria aberto a alma da maneira que eu abri. Então, assim, eu me surpreendia com o nível, a qualidade, tudo de informação que vocês têm sobre mim, porque como esse país não tem mais memória, e como as coisas de internet, de Google, tudo vai passando, quando você olha, procura, não tem mais, né? Tem um monte de coisa sobre mim que não tem mais. Então, e vocês conseguiram fazer uma pesquisa incrível, realmente incrível. E eu, como nunca tinha feito podcast, nunca tinha feito nada disso, eu estou impressionada, adorei. Eu estou falando, acabou, não acabou? Sim, tá acabando. Não acabou, não. Tá acabando. Estamos indo pro final, e no Deus, estilo, hein? No estilo. As sou... informações chegam através da Semaiá, né? Que é uma jornalista, Tá bom, uma menina negra também, que vem do gueto, igual nós. E uma coisa que eu era pra ter te falado desde lá, antes, eu já vou acabar. Não um conselho, nem uma frase pra ficar, tipo assim, essas meninas que estão estudando,
que na sua época só tinha você, Hum. mas agora elas estão chegando aos poucos, estão ocupando os espaços. O que que você tem para dizer? Assim, tem algo a dizer ou é só luta mesmo e vamos que vamos, já era? Não, eu acho que tem assim, tentem ser quem são. Não se preocupar muito com mídia, rede social, se preocupar mais com alma, com encantamento, com verdade. Porque, por exemplo, eu quando entrei no jornalismo, o jornalismo para mim sempre foi, e até hoje é, arte. Eu sempre digo assim, nós, repórteres, por exemplo, eu não sou advogado de defesa. Então, a minha profissão não é para defender ninguém. Eu não sou promotor. Eu também não tenho que acusar. Eu não sou juiz. Eu não tenho que julgar. O que eu tenho que fazer, que eu acho que é a minha obrigação, é mostrar para a sociedade os fatos. É colocar diante do olhar de todo mundo o que acontece. Eu acho que o jornalista é um fiscal da sociedade. E eu acho que as pessoas deviam continuar pensando isso. Esquecer um pouco, é difícil, mas esquecer um pouco o glamour, a possibilidade do sucesso fácil ou do charme, e lembrar que você está ali como um prestador de serviço da sociedade. Eu acho que tudo seria melhor, tudo seria mais fácil. Você está ali para prestar um serviço. E você não está ali para se fazer de divino maravilhoso. Então é isso que eu diria. Veja o jornalismo como eu vejo até hoje. Jornalismo é arte. Arte de pensar, arte de falar, arte de se autoanalisar, arte de olhar para o outro. E é assim que eu quero ver a minha profissão até o final. E tomara que essa geração, ou a próxima, ou todas as outras, conseguissem, pelo menos, tirar ainda um pouquinho dessa arte do que é ser um jornalista. Hoje é o 16º programa, né? Fecha a primeira temporada, fecha com Glória Maria, certo? Fechou em grande estilo, certo? A plateia tá aí, não perde uma vírgula do que você fala, realmente é uma hierarquia que a gente entende que você está à frente no aprendizado, Que lindo isso. está à frente no que pode ser ensinado para nós, e Ai, a que gente tem lindo. que ouvir quem tem o que falar. E eu entendi que você vê a vida assim, quem passou pelo que você passou, você entende que a gente é um grão de areia. Mas a gente que não é você, acha que você é a maior entrevistadora. Não. E, né, e você querendo ou não, é Olha, eu, exemplo eu para digo o seguinte, a minha mãe me chamou de Glória Maria, porque a minha mãe era bem assim, a mamãe era meio metida. Ela não queria, que na época que o nome da moda, quando eu nasci, era Maria da Glória, que nascesse no dia que eu nasci, que é dia 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora da Glória. Aí todo mundo chamava Maria da Glória. Aí minha mãe falou, não, a minha filha vai chamar Glória Maria. Aí só que assim, na minha família não tem ninguém, as pessoas próximas que me chamem de Glória Maria. Eu sou Glória, para a maioria, para outras pessoas eu sou Glorinha. E engraçado que o que eu mais gosto, tanto que eu chamei a minha filha, a mais velha de 13 anos, ela chama Maria, que é o nome que eu mais amo, ninguém nunca me chamou de Maria. E era o que eu mais desejei a minha vida inteira, inteira. Glorinha, mamãe chamava, família. Glória, mas não sou eu. Eu nasci, vivi, sou e você, Maria, o tempo todo. Mas ninguém me chama de Maria. Ninguém nunca me chamou de Maria. Porque acho que as pessoas acham que Maria é um nome, né? Assim, perto de Glória. Acham que Maria é nada. é a pronúncia, Glória. Pô, agora, Maria. É. E eu tenho a minha Maria. E aí ela diz assim, mamãe, por que você botou o meu nome só Maria? Porque ela é Maria pura.
Falei, meu amor, porque eu não queria que você corresse o risco de perder o seu Maria para um outro nome